Muito bem, irmãos. Então vamos voltar agora a nossa atenção para Daniel no capítulo 1, que vai ser o texto que vamos estar usando para a nossa palestra nessa manhã. O tema que nós vamos estar usando, o subtema da nossa palestra, que o tema é Exilados, vale a pena ser fiel nos momentos de crise. Ok? Vamos lá? Daniel capítulo 1. Eu vou pedir para o pastor Zilmar, por favor, aonde o senhor está mesmo? Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, e tem alguns irmãos que estão nos acompanhando em suas casas. Nós vamos fazer a leitura de forma alternada, para que os irmãos que estão em casa não fiquem perdidos quando for a vez da igreja ler o versículo, não ouvirem. Eu vou estar lendo os versículos ímpares, a igreja vai estar lendo os versículos pares, juntamente com o pastor Zilmar. Daniel no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, são 21 versos. Diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou as mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, loucos e em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei. Eles têm ensinasse a cultura e a leitura dos salmos. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele recebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel, livremente, não contaminar-se com as filhas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para morrer. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a que o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, pese-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou todas as finas iguarias e o vinho que bebia do rei, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos.
tem sido o tempo determinado pelo rei para que nos trouxesse. O chefe dos eunucos nos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Amém. Queridos, nós vivemos num mundo em que a cultura, muitas vezes, ela tenta moldar as nossas vidas segundo o padrão dela. Nós encontramos um texto lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, onde Paulo fala para os irmãos ali de Roma, falando sobre a prática de toda a teologia que Paulo tinha ensinado para eles, né? A partir do capítulo 12, Paulo falando de prática, ele diz assim: não vos conformeis, não sejam colocados na forma deste século ou desse mundo, mas renovem, sejam transformados. Assim como Daniel, assim como os amigos de Daniel, nós somos desafiados a permanecer firmes em nossas convicções diante de pressões externas que nós temos no mundo em que nós estamos vivendo. O livro do profeta Daniel começa retratando a história do povo hebreu que foi desterrado para a Babilônia, onde Daniel e os seus amigos se encontram em um ambiente hostil. E este contexto do capítulo 1, ele não é simplesmente um contexto histórico, mas é também um retrato de uma luta contínua entre a fé em Deus e a cultura mundana, uma cultura que vai contra os princípios do reino de Deus. Por isso, nessa noite, com base no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, nós vamos estar vendo como que ele se manteve íntegro, como que ele permaneceu confiando no seu Deus, em meio a tentações, em meio a desafios, servindo de exemplo para o povo de Deus naquela época e servindo de exemplo para nós nos dias atuais. Então, para nós falarmos sobre isso, precisamos situar estes fatos dentro de um contexto histórico. Primeiro, nós temos o conhecimento da Bíblia que Deus ele tratava com a humanidade como um todo, todas as pessoas, desde Gênesis no capítulo 1 até Gênesis no capítulo 11. A partir de Gênesis no capítulo 12, Deus continua, obviamente, tratando com toda a humanidade, mas a partir de Gênesis capítulo 12, ele vai tratar com esta humanidade através de um povo. Deus faz um chamado a Abraão, faz um pacto, uma aliança com Abraão, faz algumas promessas a Abraão. Entre essas promessas, aquela que a gente sempre tem em nossas mentes, que aprendemos lá na salinha da escola bíblica dominical, que Abraão seria uma grande nação. E não somente seria uma grande nação. Essa nação seria um reino de sacerdote. Deus estaria tratando com a humanidade através desse povo. Deus fala para eles que eles deveriam guardar os mandamentos, os ensinamentos que foram passados para eles, e isso vai acontecer mais de 400 anos depois que Deus faz essa aliança com Abraão. Eles se tornam essa nação, e eles precisavam então viver de tal forma, seguindo os mandamentos, as instruções de Deus, e tudo o que eles fizessem ou fariam, ao viver os princípios do reino de Deus, eles seriam abençoados. Tem um texto lá, né, que diz assim que
lá no Pentateuco, que um homem de Israel valeria por 1000 homens do exército inimigo, mas isso se eles vivessem os princípios do reino de Deus. Em alguns momentos da história de Israel, nós vimos essas coisas acontecendo. Vou citar só um exemplo que eu acabei falando de um homem valendo por 1000. No finalzinho ali do Samuel, do segundo livro de Samuel, é narrado sobre os valentes de Davi, né? E fala, por exemplo, de uma guerra que houve entre os israelitas e os filisteus, e os israelitas fogem. E um dos soldados para. O que está acontecendo? Nós somos o povo de Deus, esse circunciso não pode colocar gente para correr, não. Ele parou. Só que ele ficou sozinho. E os outros, pega para que te quero, né? Vamos sair porque nós vamos morrer. E aquele homem sozinho enfrenta os filisteus. O exército está correndo, daí alguém lá se toca, fulano ficou. E eles voltam para trás, aquele homem sozinho enfrentou o exército inimigo e ele destrói mais de 1000 homens. E ali no relato de Samuel diz que quando terminou a guerra, ele não conseguia abrir a mão. A mão dele ficou agarrada na espada, tão feroz que foi assim. E isso é cumprimento de promessas que Deus tinha feito lá dos filhos de Israel. Só que nós tivemos problemas. Os filhos de Israel não seguiram os princípios, eles tiveram muitas dificuldades. Mesmo naquele período ali do deserto, eles tiveram dificuldade de guardar esses princípios. Por quê? Nós já sabemos. Nós estudamos aí na teologia sistemática sobre a depravação total, sobre a queda do homem. Eles não conseguiam guardar esses princípios. E a coisa fica tão esquisita que os profetas, como Jeremias, por exemplo, diz que o povo de Israel se tornou pior do que os gentios. Eles deveriam ser o reino de sacerdotes, guardar a lei do Senhor, obedecer ao Senhor, e ao obedecer ao Senhor eles seriam abençoados, os povos vizinhos veriam a bênção do Senhor sobre eles. Ele falou, eu quero servir esse Deus. E assim, então, os gentios seriam atraídos ao Senhor. A coisa foi tão complicada que os profetas chegam a dizer que eles são piores do que os ímpios. Nós vemos, então, que esse povo entra na terra de Canaã, Deus cumpre tudo o que falou, eles vão viver o chamado período dos juízes, e a Bíblia diz que cada um fazia conforme achava que era melhor. Eles não estavam seguindo a palavra de Deus. Passa esse período caótico ali do povo de Israel, o período dos juízes, começa um período que nós conhecemos como a monarquia. Primeiramente com o rei Saul, depois o rei Davi e depois o rei Salomão. São 120 anos de um reinado ou de uma nação unida. A partir desses 120 anos, quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o trono de Israel e a nação então se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, 10 tribos que seguem Jeroboão, e o Reino do Sul, 2 tribos que seguem o descendente de Davi. Só que aí estes problemas intensificam. No Reino do Norte, que Jeroboão, depois outros assumem, ele não era a dinastia de Davi, não houve um rei bom. Você vai lendo e diz assim, fulano foi mal diante do Senhor. Aí esse fulano morre, daí, e vem o outro que foi pior do que o anterior. Aí esse morre ou é assassinado, aí o outro que assume e era pior do que eu. E assim, todos os reis que assumem Israel são horríveis, terríveis, e que levam o povo para longe do Senhor. A coisa fica tão drástica que no ano 722 a.C., esse reino deixa de existir, some da história como o reino de Israel. Fica então o reino do sul, da dinastia de Davi.
E a dinastia de Davi é marcada por reis bons e reis ruins. Cerca de 135 anos, mais ou menos, depois da queda da Samaria e do exílio que foi imposto aos reinos do norte pela Síria, foi a vez do reino do sul ser derrotado. Judá cai, Jerusalém cai sob o domínio de Nabucodonosor. Segundo livro dos Reis, capítulo 25, dos versículos 1 até o versículo 7, você vai encontrar sobre isso. Além disso, ou antes disso, pequenos grupos já tinham sido capturados, exilados, mas a grande deportação vai acontecer no ano 586 a.C. Houve 3 momentos que Nabucodonosor vem, invade Jerusalém e leva exilados. A primeira acontece mais ou menos no ano 605, quando Nabucodonosor ele avançou contra Jeoaquim, ou você vai encontrar também Eliaquim, é a mesma pessoa, era filho de Josias, se tornou rei por mandato de Faraó, do Egito. O Egito estava em guerra com a Assíria. E nessa disputa pelo poder, Josias ele vai guerrear contra Faraó, contra o Egito, apoiando a Síria. Só que Josias ele morre nessa guerra. O seu filho, então, é colocado como rei em Judá pelo Faraó. E aí ele está governando durante um período e ele se rebela contra Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que surge então como a grande potência, vencendo inclusive a Síria. E foi nessa invasão, a primeira delas, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias eles foram levados para a Babilônia como cativos. A segunda invasão ocorre em 597 a.C., quando Joaquim, que também era filho, descendente de Davi, era filho de Jeoaquim, o que tinha sido levado antes. Ele reina durante 3 meses, e a Bíblia diz, no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versos 10 a 14, que ele era mau, que fez aquilo que era mal contra o Senhor. Ele também é levado para a Babilônia como cativo. A terceira, e a maior de todas, ocorre em 586 a.C. Zedequias está reinando, e ele reina durante 11 anos. E depois de 11 anos ele resolve se rebelar contra o rei Nabucodonosor. Ele foi colocado no poder por Nabucodonosor. E depois de 11 anos, agora eu já não preciso mais de Nabucodonosor, então eu vou agora reinar aqui de fato, mostrar quem manda aqui. Nesse instante, então, a Babilônia vem contra Israel. E é o pior de todos os momentos. Os muros foram destruídos, o templo foi destruído, Zedequias foi levado como cativo, os filhos dele foram assassinados na frente dele, ele viu cada um dos filhos morrer. Depois que todos os filhos dele foram assassinados pelos babilônios, os olhos deles foi furado e ele vai para o cativeiro cego e morre ali no cativeiro. O cativeiro babilônico ele não foi nada fácil para os judeus. É o período que marcou, até hoje é o período que marca a história do povo judeu. Eles foram humilhados, eles foram insultados, maltratados. A lembrança da queda de Jerusalém, a lembrança da destruição do templo esmagava o povo judeu. Era muito triste para eles lembrarem disso, trazer isso à memória. A gente percebe isso claramente no Salmo de número 137. Nós vamos estar lendo amanhã. Quando eles falam assim, olha, às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E aí o salmista diz, como, Senhor, nós poderíamos entoar os teus cânticos em terras estranhas, porque nós estávamos cativos. Esse salmo mostra assim como que o povo estava distante de Deus.
Eles estavam lá no exílio. Eles estavam lá no exílio por causa do pecado, por não terem obedecido à lei de Deus. Os babilônios pediam para eles cantarem músicas, eles não cantavam. A gente pode dizer, também como tu vai cantar, né? Mas o salmista diz assim: como entoaríamos os teus cânticos se nós estávamos em terras distantes? Se nós não estávamos longe de Jerusalém? Se nós estávamos longe do templo? Como que a gente vai cantar os cânticos do Senhor? A gente percebe que eles não falam assim: Senhor, como que nós podemos cantar os cânticos do Senhor se nós estamos em pecado? Eles choram. Eles choram por causa da cidade. Eles não choram por causa do pecado que levou eles para lá. No cativeiro, o choro deles era por causa do templo destruído. O choro deles era com saudade de Jerusalém. E a gente não vê eles chorando porque eles se esqueceram, porque eles abandonaram a lei do Senhor. A gente não vê eles chorando, falando: Senhor, perdoa os nossos pecados que cometemos contra o Senhor, que fez essa aliança conosco. Só que o livro de Daniel, ele vai nos mostrar que existiam também no meio do povo de Israel aqueles que compreendiam a soberania de Deus mesmo lá no exílio. Daniel, ele entendia que o seu Deus não era o Deus de Israel. Daniel entendia que o seu Deus era o Deus de toda a terra. O Deus que ele servia não era um Deus tribal que se resumia aos limites de Jerusalém. Lá em terras estranhas, lá na Babilônia, ele foi fiel ao Senhor no entendimento de que o Deus que ele servia era o Deus de toda a terra. Ele pôde ali, no exílio, contemplar as maravilhas do Senhor. Ali no exílio foi revelado os propósitos maravilhosos da vinda do Messias. Deus revela isso a Daniel, porque Daniel se manteve fiel nos momentos de crise. Por isso que eu vou estar falando sobre esse tema, subtema, né? O nosso tema é exilados. E no capítulo 1 eu vou estar falando sobre vale a pena ser fiel em momentos de crises. O que a gente pode encontrar aqui nesse texto? E eu vou estar dividindo esse texto em 4 partes. Primeira parte, versículos 1 e 2. Vamos lá, todos juntos? Diz assim, versículo 1 e versículo 2. No ano 3º, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs na casa do tesouro de seu Deus. Aqui nós vemos a soberania de Deus. Esses 2 versículos falam para nós da soberania de Deus. O povo de Israel foi derrotado por 3 vezes por Nabucodonosor. Eles foram deportados para Jerusalém, para a Babilônia. Você pode ir lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 52, que Jeremias vai fazer esse relato e vai deixar claramente ali os 3 momentos dessa deportação. Os filhos de Israel não conseguiram fazer frente à Babilônia. Eles foram derrotados. Mas não foi simplesmente uma derrota. A gente viu recentemente aí o episódio do Hamas em Israel, e muitas pessoas ficaram assim: é um absurdo, como que fizeram aquelas criancinhas, né? Dá uma sensação assim ruim, assim, o povo mau. Como que eles fizeram isso com aquelas criancinhas, com aquelas meninas, violentando aquelas meninas? E ali foi um grupo pequeno.
Agora você imagine tudo isso acontecendo com a cidade. A cidade de Jerusalém. Os muros derrubados. O templo destruído. Os utensílios da casa do Senhor. A Bíblia narra assim. E levou parte dos utensílios. Na segunda deportação. E levou parte dos utensílios da casa do Senhor. E na terceira. Fala assim. E levou todos. Levou todos os utensílios da casa de Deus. As mulheres foram violentadas. Mulheres grávidas tiveram as suas barrigas rasgadas. Coisas cruéis, cruéis, cruéis. Aí, os nobres que sobreviveram foram escravizados. Foram levados para a Babilônia. Ficou em Jerusalém um grupo de pessoas. Quem ficou? Aqui uma vantagem assim. Quem ficou em Jerusalém? Os pobres. Os que não tinham condições de fazer nada. É tipo assim, Nabucodonosor olhou e falou, isso aqui não vai fazer nada. Deixa essas tranqueiras aqui mesmo. É mais ou menos essa a ideia. Quando você lê lá o livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 1, e o Acalias, né, leva notícia para Neemias e fala, olha, está um caos terrível, a miséria está reinando. Os caldeus, os babilônios olhavam para o povo de Israel e falavam assim, o nosso Deus é forte. O nosso Deus é muito forte. Ele é insuperável. Ele acabou com os israelitas. Ele acabou com os assírios. Ele acabou com os egípcios. Ele acabou com todos que a Babilônia enfrentou. A Babilônia, nosso Deus é muito bom. Ele é forte. Tem até um episódio que eu não vou falar nada, porque eu acho que um dos dois pastores vai estar falando. Um momento que Nabucodonosor olha para ele mesmo. Rapaz, eu sou muito bom. Como é igual o cidadão lá do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Olha o que eu fiz. Olha o que eu consegui. Olha os reinos que eu tenho. Davi, por que Davi? Daniel. O Daniel olha tudo isso. Israel sendo destruído, muro sendo destruído, templo, cativos e tal. E ele fala, oh meu Deus, é muito grande. Olha o que ele fez. E ele diz assim, o Senhor entregou nas mãos do rei da Babilônia. Enquanto todos olhavam e falavam, olha, a Babilônia fez. Daniel olha e fala assim, foi Deus que fez. Foi Deus que entregou. O Senhor entregou na mão do rei da Babilônia a Jerusalém. O Senhor entregou na mão do rei da Babilônia a Jeoaquim. O rei até esteve ali. Os soldados dele até estiveram ali. Mas eles só conseguiram. Porque o Senhor falou, tá, eu estou entregando. Nós vemos aqui a soberania de Deus sobre reinos. E nós vemos aqui a soberania de Deus sobre as pessoas. Segunda parte, dos versículos 3 até o versículo 7. Vamos lá? Todos juntos, para você não dormir, porque hoje é o primeiro dia. Pastores, qual é a tática aqui quando eu olhar assim e ver os olhinhos fechando? Eu paro, estudo ou falo antes? Abre o olho aí. Tá bom, vamos lá. Versículos 3 até o versículo 7. Nós vamos fazer da seguinte maneira. As mulheres vão ler os versículos ímpares. E os homens vão ler os versículos pares. Eu vou pedir para uma mulher. Uma das mulheres se manifeste, por favor. Rapidão. Referência aqui da frente. Que dificuldade de manifestação. Oxi. Pode ficar sentado, mas só porque existem pessoas que estão acompanhando em casa e não estão ouvindo quando for fazer. Homem, por um homem. Pastor não é homem, né? Então, gente, cadê os homens? Então vamos lá. As mulheres, versículos ímpares.
Versículo 3. Pode ler, irmãos. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Obed-Nego. Ok, obrigado. Pode ficar, Cícero, com esse microfone. Só cuidado, não fala, porque senão sai lá pro mundo inteiro, tá? O mundo inteiro pode estar vendo a gente aí em algum lugar. Muito bem, a segunda parte do texto, dos versículos 3 até o versículo 7, é o registro de como Daniel e os seus amigos foram parar na Babilônia. Houve todo esse episódio, cidade destruída, templo destruído, muros destruídos, pessoas morreram e alguns foram levados cativos, entre eles Daniel e os seus amigos. Alguns comentaristas que eu estava lendo dizem o seguinte: estes 4 jovens e outros que foram levados tinham entre 12 a, no máximo, 16 anos. Só para vocês terem uma ideia. Davi, fique em pé, eu estou com te ver. Imagine, isso aí já está velho. 16 anos, já está velho. Certo? É o limite. Pode sentar. Tem alguém aqui com 12? Só tem acima de 50 aí. Então vamos fazer o seguinte. Imagine. Foi o senhor que perguntou sobre os 11? 9 anos. Imagine aquelas crianças que foram para a salinha ali. Que foram com a Priscila e com a Elise. Dê mais 1 ano para elas. São os meninos que foram para o cativeiro. Daniel e seus amigos estavam entre o Davi e aqueles meninos. Ok? Eles eram muito novos. Bem novos. Só que essa idade era a idade em que os jovens, os adolescentes, os meninos, eles eram inseridos na sinagoga. E para eles serem inseridos na sinagoga, eles precisavam conhecer a lei, eles precisavam conhecer os profetas, e a gente percebe que Daniel tinha esse conhecimento da lei de Deus. Daniel tinha conhecimento dos profetas, que ele fala das profecias de Jeremias. Daniel entende pelas profecias de Jeremias que o cativeiro haveria de durar 70 anos. O que nós vemos nesse bloco desse texto aqui é a Babilônia tentando destruir a cultura de Israel na vida daqueles jovens. É a Babilônia tentando impor a cultura da Babilônia sobre aqueles jovens. E como que a Babilônia estava fazendo isso? A gente vai perceber aqui no texto, primeira coisa, é proibido falar a língua dos vencidos. Eles tinham que falar a língua dos vencedores. Quem eram os vencedores? Quem eram os vencedores? Os caldeus. A Babilônia. Qual era a língua daquele povo? Aí tem que apelar para os pastores. Todo mundo ficou assim, eu olho para o pastor Silmar, olho para o pastor Alessandro. A língua do povo de Israel era o hebraico. Lá na Babilônia não era o hebraico.
era o aramaico. Eles precisavam entender essa língua. Para eles assistirem diante do rei, eles precisavam falar a língua dos vencedores. Eles não podiam falar a língua dos vencidos. E eles precisaram estudar, então, durante 3 anos, a língua dos caldeus. Irmãos, essa influência foi tão grande que quando eles voltaram do cativeiro, a língua não era mais o hebraico. A língua era o aramaico. Inclusive, a língua hebraica ela ficou mais restrita à sinagoga, aos líderes religiosos de Israel. Então, a Babilônia tenta destruir a cultura de Israel, eliminando a língua. A Babilônia tenta destruir a cultura de Israel, eliminando a comida. Só para vocês terem uma ideia, quer ver? Arsênio, comida típica do Maranhão. Hã? Farinha, carne de sol. Quem aqui é das Minas Gerais? Nós aí. Qual é a comida típica das Minas? Nós aí, a linguagem de mineiro? Canje, frango com quiabo, gente. Quando eu estudei nas Minas Gerais, eu morei lá 4 anos, eu aprendi o seguinte: se você quiser matar mineiro, você joga um queijo morro abaixo passando pela BR. Que o mineiro vai sair doido. Comida típica das Minas Gerais. O queijo, pãozinho de queijo, a polenta ali com o angu. Angu é sem sal, né? Angu com quiabo e franguinho. Qual é a comida típica de Rondônia? Vocês percebem? Por que a comida de Rondônia é assim? Bem paulista, bem mineiro, bem paranaense. Os paranaenses aqui são tudo mineiros. Saíram de Minas, foram para o Paraná e vieram para cá. Tem gaúcho, tem tudo aqui. Aí juntou tudo, colocou dentro de um balaio chamado Rondônia, balançou para lá e para cá e nós ficamos com essa cultura. Tudo misturado. Rondônia, você chega lá fora, você sabe como que é identificado um rondoniense lá fora? É índio. Não, você é índio. É Roraima. É, de Roraima, né? Roraima, não é Rondônia. Na realidade, não é que acabaram com a cultura de Rondônia, porque nós somos muito novos, né? Mas se você quer acabar com a cultura de um povo, elimina a comida típica, elimina a linguagem e elimina a religião. A Babilônia vai fazer tudo isso com esses jovens. Mudou o nome dessas pessoas. Elas ficaram assim: quem somos nós? Olhem bem para mim. É esquisito alguém me chamar de... Vamos pensar o nome aqui. José. É esquisito. Por quê? Eu tenho cara de Moacir. Você olha para mim, é Moacir. Não tem como você olhar para mim e me chamar de outra coisa. Mas tem umas pessoas que eu não sei por que e de onde tiraram, me chamam de Moisés. Eu olho para ele e falo: rapaz, olha bem, eu tenho cara de Moisés. E dá aquela sensação assim: moço, meu nome não é Moisés. Ninguém gosta de ter assim o seu nome trocado, principalmente as mulheres. Quando o marido troca o nome da mulher, é para acabar. Gente, vou conversar logo para vocês aqui, para vocês já saberem. Eu tenho sérias dificuldades com nomes. Não é desleixo. Eu já me disciplinei. Tem momentos que eu paro em casa e fico assim: fulano é fulano, fulano é fulano. Eu já consegui esquecer o nome da minha irmã no momento crucial. Quando eu fui buscar meu sobrinho pequeno na escola, e como ele era pequenininho, a diretora falou: quem é você? Eu sou o tio dele. Ah, você é o tio? O que você é da mãe dele? Sou irmão da mãe dele. Qual é o nome da mãe dele? Eu esqueci o nome da minha irmã. Da minha irmã. Não é brincadeira não, é sério.
A graça de Deus se manifestou naquele momento. Meu sobrinho pequenininho me viu de longe e começou a gritar: tio, o senhor veio me buscar, tio. Daí a diretora falou: pode levar. Aí quando eu estava saindo no portão, eu falei: meu Deus, qual é o nome da minha irmã? Irenilda. Quase que eu voltei lá e falei. Só que eu não esqueço o nome da minha irmã quando eu olho para minha esposa. Eu olho para ela e falo: oi, Irenilda. Porque ela já me ameaçou. Tá? Porque eu troco o nome dela e chamo ela pelo nome da minha irmã. O problema é que quando eu estou na frente da minha irmã, eu chamo ela pelo nome da minha esposa. Assim, aquele laço. Assim. Então, se isso acontecer, não pense que o pastor está sendo negligente, não. É um problema que eu tenho desde que eu me entendo por Moacir. Tá joia? A Babilônia tenta destruir esses jovens, a cultura de Israel, mudando o nome. Porque o nome desses jovens estava relacionado ao Deus deles. Daniel, Deus é o meu juízo. Ananias, o que é Ananias? Não? Se alguém tiver no Google aí, dá uma olhadinha. Né? Ananias, foi trocado o nome dele para Sadraque. Eu sei o que é o Sadraque, mas não lembro do Ananias. Misael foi trocado para Mesaque. Quem é como Acu, Deus da Babilônia. Azarias foi trocado não para Abednego, que é servo negro. É um Deus lá. Tudo relacionado à divindade. Esquece o seu Deus. Deixa isso para lá. Concentra aqui. Agora você é servo dos deuses da Babilônia. Esquece aquela comidinha lá de Israel, aquele negócio de carneiro. Esquece carne gordurosa. Esquece esse negócio. Aliás, esse negócio de carne gordurosa deve fazer mal para a sua saúde. Esquece isso. Agora você vai comer as iguarias da Babilônia. Gente, não é que a comida da Babilônia era ruim, não, tá? Era top. Era comida boa. Só que Levítico capítulo 11, Deus tinha passado para o povo de Israel alguns animais impuros, que provavelmente lá em Israel, na Babilônia era natural. Não me estranha se lá nas iguarias do rei tivesse um porquinho, que é bem gorduroso, e que para o povo de Israel era proibido. A Babilônia então tenta destruir a cultura desses jovens, do povo de Israel. O objetivo era influenciá-los. E aqui uma dica: não existe coisas neutras. Só para vocês terem uma ideia. Quem assistiu aqui Os Vingadores? Aquele último filme, quando eles destroem o cabra lá do dedão assim, eu sou inevitável, o Thanos. Quem assistiu a quando os Vingadores derrotam o Thanos? Só levanta a mão. O que você viu de anormal daquele filme? Tudo. Boa. Mas vamos pensar assim, de mensagens. Mensagem é normal naquele filme. Hã? Você pega uma mensagem que é assim, coisa que não está voga nos nossos dias hoje. Hã? Não pegou nada. Lembra aquele momento que o Peter Parker pega a luva, a manopla, né? A manopla, e ele está para lá e para cá, Quem que pega a manopla? A Capitã Marvel. A Capitã Marvel pega aquela manopla e tal, sabe? Aí, não sei o que, o Homem-Aranha tem que pegar aquele negócio de um lado para lá e ia falar assim, alguém fala assim, você não vai conseguir. Aí, quem surge e diz assim, você não está sozinho. Vocês não prestaram atenção no filme, né? Vocês estavam pensando que era o pastor pregando, né? Gente, todas as heroínas surgiram na hora que a Capitã Marvel pegou a manopla. Todas as mulheres surgiram e falaram assim, nós estamos aqui. Vamos lá? Você estava pensando que aquilo ali era Projeto Ana? Quando eu bati o olho, eu falei, feminismo. As mulheres estão no poder agora. Os homens não conseguiram fazer nada. As mulheres estão aqui. Nós vamos mostrar para esses homens como que faz.
Gente, isso saltou na minha vista assim. Rapaz, como que é? Irmãos, não existe neutralidade. Quando você assistir um filme, entenda isso. Por mais simples que pareça, esse filme não é neutro. Existe uma mensagem que ele quer passar. Estejam atentos a isso. Versículos 8 ao 14. Vamos lá novamente. Versículo 8, os homens. Versículo 9, as mulheres. E assim sucessivamente. Versículo 8, todos os homens juntos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Não? Ok. Então, nós vimos dos versículos 1 até o versículo 3, como que o povo foi parar lá na Babilônia. Nós vimos, e ali Daniel destacando a soberania de Deus. Nós vimos dos versículos 4 até o versículo 7, como que Daniel e os seus amigos foram parar na Babilônia, e a Babilônia tentando tirar a cultura do povo de Deus e colocar a cultura da Babilônia neles. Agora nós vemos dos versículos 8 até o versículo 14, a decisão de Daniel e seus amigos e como que Deus soberanamente age através daqueles jovens, mostrando aqui duas partes da teologia que é ensinado pelos pastores aí: soberania de Deus e responsabilidade humana. Em todos esses momentos, nós temos plena consciência. Deus continuava sendo soberano. Como diz o Salmo de número 99, reina o Senhor. Ele está entronizado. Ele está no governo de todas as coisas. O Senhor está reinando, mas você, porque o Senhor está reinando, não está isento das suas responsabilidades, que foram passadas pelo próprio Deus. Agora, diante de toda essa situação de Nabucodonosor, da Babilônia, tentando destruir a cultura de Israel através da adoração, trocando o nome deles, mudando a comida, e isso você vai ver constantemente em todos os capítulos de Daniel, ou principalmente até o capítulo 6, você vai ver a Babilônia tentando fazer isso naquele episódio da fornalha. Você vai ver a Babilônia tentando fazer isso naquele momento que Daniel é jogado na cova dos leões, tentando mudar a cultura deles. Como que eles reagiram? O israelita, ele ia mostrar a sua piedade pessoal quando ele aceitava o pacto, e essa aceitação era manifestada através da circuncisão. Quando eles guardavam os calendários religiosos, as festas religiosas de Israel, do povo de Israel,
quando eles seguiam a dieta alimentar que foi passada por Deus em Levítico capítulo 11. Você depois vai lá em Levítico, você vai ver. Pode comer isso, pode comer isso, pode comer isso, pode comer isso, pode comer isso. Aliás, seria muito bom para nós se nós tivéssemos essa coisa assim hoje, né? Se para nós, rondoniense, pode comer isso, isso e isso. Eu acho que nessa lista estaria lá, rondoniense não deve comer cebola. Muita gente seria abençoada, né? Tipo eu, que não come cebola. Mas vamos lá. O que eles fizeram? Daniel falou assim, ele muda meu nome. Eu não posso fazer nada. Daniel não podia fazer nada. Ele fica quietinho. Ele muda, ele quer mudar o meu culto. Isso aqui já é diferente. Isso aqui eu consigo fazer alguma coisa. Você vai observar lá no capítulo 6, quando Daniel vai falar na cova dos leões, é porque tentaram mudar o culto dele. Não pode adorar Deus, tem que adorar a estátua. Não, isso aqui eu consigo e conta. A comida. Isso aqui eu não sei se eu consigo. Mas, sabe aquele versículo bíblico que nunca existiu, mas que a gente precisa seguir? Faz a tua parte que eu te ajudarei. É isso que está acontecendo aqui. Gente, não é um versículo bíblico, mas Daniel tinha que fazer a parte dele. Deus estava no trono, Deus estava governando, mas Daniel tinha que fazer a parte dele. E qual é a parte dele? Ele vai no chefe dos eunucos. Falei, eu não posso comer isso. Ah, você não pode por quê? Vai contra a minha fé. Não, mas aqui não tem essa. As penas. Vamos fazer um teste. Faz um período de... Não, de jeito nenhum. A minha cabeça está em jogo. Se o rei chegar aqui e ver vocês aí magrinho, e tal, e Deus, bonitão, fortão, o rei vai cortar a minha cabeça. Então, é 3 anos. Vamos fazer um teste. A Bíblia não fala o que esse eunuco fez. Mas a ideia aqui é que o eunuco deve ter falado, vamos fazer esse teste, procura o cozinheiro. E aí ele vai no cozinheiro e fala com o cozinheiro. Vamos fazer o teste. E ele faz o teste de 10 dias. Responsabilidade humana. Agora entra o quê? Soberania de Deus. Gente, vamos ser bem sinceros. Para que a gente come folha hoje? Para que a gente come folha? Para emagrecer, gente. Aqui eles comeram folha para ficar bonitão. Eles comeram 10 dias. Agora, gente, não vai sair para aí falando que o pastor falou que comer folha 10 dias para ficar bonito, não, viu? Você não vai. Não. Mas aqui eles ficaram 10 dias sob observação, só comendo folhas. E durante esses 10 dias, a aparência deles estava melhor do que de todos os outros. E aí nós vemos então que eles encontraram graça diante de Deus. É a misericórdia de Deus, é a soberania de Deus sobre eles. Vamos um pouquinho para frente para a gente encerrar. Nós paramos no versículo 14. Agora nós vamos do 15 até o 21. Da mesma forma. E aí nós vamos encerrar. Cícero. Cícero. Aqui. Microfone. Vai, senhor. Vamos lá? É para ler. É para ler. Vai começar os homens. Começa contigo. É porque quem está em casa não está ouvindo a leitura da igreja. Versículo 15. Todos os homens. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. Ora, esses 4 homens deu seu conhecimento
e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano de rei Ciro. Ok. Lembra do tema que eu coloquei no início para nós? Vale a pena ser fiel no momento de crise. Aqui dos versículos 15 até o versículo 21, nós vemos como Deus abençoou os seus, Daniel e os seus amigos. Naquele propósito que eles tiveram, de serem fiéis ao Senhor. A aparência deles era melhor. Deus concedeu para eles dons especiais que eles usariam durante todo o tempo que eles ficariam ali na Babilônia. O cozinheiro retira as iguarias. Daniel, ele influenciou ao invés de ser influenciado. Nós não vemos Daniel falando assim, essa cultura da Babilônia é isso, essa cultura da Babilônia é aquilo, isso aqui é não sei o quê. Daniel entendia, está na Babilônia. Ali não era Israel. Não tinha como exigir que ali fosse igual a Israel. Mas Deus abençoou. Ele não foi influenciado. Ele influenciou. Ele não mudou a sua comida. Ele não mudou o seu costume. Ele não mudou o seu nome. As pessoas olhavam para ele e não chamavam ele de Daniel. Chamavam ele de Belsazar, né? Mas ele falava, eu sou Daniel. As pessoas chegam para ele e falam, ô Moisés, na minha mente fala, eu sou Moacir. Eu já disse que Moacir é um nome muito bonito. Você fala assim, Moacir. Você pode falar o dia todo, que você não cansa. Moacir. É uma coisa muito bonita. Tem um significado horrível. Moacir tem um significado horrível. Por causa desse significado, eu até questionei minha mãe. Mãe, por que a senhora me deu esse nome? Filho, eu achei tão lindo. Mãe, o que significa? Não sei, mas que é bonito, Eu tenho a impressão que ela foi influenciada por um cantor na época que eu nasci, que está fazendo muito sucesso, Moacir Franco. Sabe o que significa Moacir? Quem aí já leu literatura brasileira, José de Alencar, Iracema, a Índia dos lábios de mel. Não, José de Alencar. Iracema teve um filho. Na hora de dar à luz, ela estava sozinha na selva. E ela teve complicações no parto, mas conseguiu sobreviver e a criança sobreviveu. E ela chamou de Moacir, que significa dor, agonia e sofrimento. Às vezes é até melhor ser chamado de Moisés, né? Daniel não mudou o seu nome, não mudou a sua comida, não mudou o seu costume. E a gente vê tudo isso na história dele. E vê também como Deus abençoa Daniel e os seus amigos. E aí, para eu fechar aqui, queridos, eu quero trazer para nós algumas aplicações. Pelo menos 2 aplicações. A primeira delas está relacionada à primeira parte do texto. Deus é soberano sobre reinos e pessoas. Não importa o que está acontecendo em volta de nós. Você precisa ter esse entendimento. Deus é soberano. Deus está no governo. Deus está no controle. Nunca, em momento algum, esqueça disso. Irmãos,
Para nós que temos o temor de Deus, isso fortalece as nossas vidas. No momento de maior desespero da minha vida, que a minha esposa estava condenada à morte. Sabe o que nós fazíamos? A gente ficava cochichando um para o outro. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. E a gente ficou recitando esse salmo o tempo todo. Às vezes as enfermeiras passavam e achavam que a gente era meio louco, porque a gente ficava recitando esse salmo. Nós memorizamos e ficávamos recitando. Eu esqueci aquela parte. O outro fala, está dizendo assim, assim. Deus é soberano. Uma segunda lição que eu queria trazer para nós aqui. Deus recompensa aqueles que são fiéis a Ele. A história de Daniel nos mostra que ele estava longe de casa. Provavelmente, a Bíblia não fala o que aconteceu com os pais, mas provavelmente os pais dele tinham morrido. Dele como aqueles amigos. Hoje seriam crianças de 12 a 16 anos. Eles estavam longe de casa, longe da família, mas eles estavam perto de Deus. Por isso que ele decidiu não se contaminar, apesar do sofrimento. Apesar de serem adolescentes, apesar de estarem pagando pelo pecado dos pais. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 24, versículos 1 a 3, está registrado assim. E Deus fez isso por causa do pecado de Manassés. Mas Manassés já tinha morrido. O filho dele, Josias, já tinha governado no lugar dele, já tinha morrido. O neto dele já tinha se tirado do trono. Mas a Bíblia fala, por causa do pecado de Manassés. Daniel e os seus amigos estavam ali por causa do pecado dos seus pais. E eles foram para a Babilônia, mas foram para lá como escravos. Eles viram os acontecimentos, famílias sendo destruídas, cidades sendo destruídas, templos sendo destruídos. Eles viram crianças sendo assassinadas. Eles viram, quando você lê o livro dos profetas menores, tem um profeta que narra dos filhos de Israel tentando fugir e os parentes deles, os edomitas, de lá das montanhas olhando, aquele lá vai escapar, aquele lá, vamos correr, vamos. E cercava para que Israel não conseguisse escapar, para ser pego pelos babilônios. Daniel viu tudo isso. Daniel foi na primeira deportação. Ele soube da segunda, ele soube da terceira, ele sabia de tudo que tinha acontecido com Ezequias, com os filhos de Ezequias. E sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu não vou me contaminar. Longe de casa, perto de Deus, Daniel decidiu não se contaminar, apesar de um presente cheio de oportunidades. Ele estava ingressando na maior universidade do mundo da época. Ele recebeu a promessa do melhor emprego da época. E ele fala assim, eu posso não entrar nessa universidade. Eu posso perder esse emprego. Mas eu vou passar por todos esses perigos aqui com sinceridade de coração diante de Deus. Ele tinha o perigo das iguarias, as comidas do mundo. Ele tinha o perigo das mudanças de valores, nomes trocados. Aqui é o Deus de Israel, aqui é o Deus da Babilônia. Ele podia servir o Deus da Babilônia para ser beneficiado, como muitos outros colegas fizeram. Ele tinha ofertas vantajosas, mas ele não se corrompeu, ele não se mundanizou, ele não satanizou a cultura da época, porque ele entendia que ele estava na Babilônia. E eu pergunto, onde você está? Não,
Aqui tem Sidão. Ah, inocente. Você está na Babilônia. A sua pátria não é aqui, não. Você não entendeu isso ainda? A sua pátria é outra. Aqui você é um exilado. Olha o que está acontecendo em volta de você. Olha as músicas que são tocadas na rádio da sua cidade. Olha os programas de televisão que são passados em todos os cantos. Gente, isso aqui não é a nossa casa. Pode abrir muitas portas, muitas oportunidades, mas você vai fechar a principal, que é a do seu Deus. Daniel decidiu não se contaminar, apesar das glórias que ele teve no futuro. No governo de Nabucodonosor, Daniel se tornou um dos principais. No governo de Belsazar, o filho de Nabucodonosor, Daniel foi colocado como um dos primeiros. No governo de Dario, Daniel foi colocado como um dos primeiros. Mas sem se contaminar. E eu encerro então as minhas palavras dizendo o seguinte: a Babilônia continua. A influência da Babilônia continua. O mundo vai tentar te mudar. Mas o livro de Daniel mostra que é possível dizer não. E aí? O que você vai fazer? Feche seus olhos. Por alguns instantes. E eu quero que você reflita um pouquinho sobre tudo o que nós acabamos de dizer. Como que eles têm tentado destruir a cultura do povo de Deus na sua vida? É através de seus amigos, através das músicas, é através dos filmes, através da comida, é através da religião. A Babilônia vai tentar, de todas as maneiras, te afastar do teu Deus. Qual é a sua decisão diante de Deus? Pai, em nome de Cristo Jesus, firme as nossas vidas, ó Deus, firme os nossos corações, para que possamos te glorificar, como Daniel, para que possamos influenciar, como Daniel, para que possamos ser bênção, como Daniel e os seus amigos foram, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo em nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.